dia! A Malu estava com ansiedade hoje, entrou antes até, já abriu até o áudio, todo mundo ouvindo o áudio, mas tudo bem. Perdão. Bom dia. E aí, Malu, tudo certo? E aí, tudo certo? Prontos para mais uma live? Estava meio que de folga, né? Quem? Fiquei umas Tu, é duas, verdade. três só nos bastidores. Hoje eu tô aí de volta, pessoal. Tu ficou 3 lives de fora? Fiquei 3 lives. Aham. 3 Olha aí. seguidas. E daí foi o Miguel, né? Daí o Felipe fez uma contigo, depois o Miguel voltou, e aí hoje eu estou aí, Olha. participando aí. Tava com saudade de vocês já. Isso aí, não pode ficar de fora, tem que participar, mesmo que seja Tem que dando. participar. Não, Então mas eu tá, participo só que nos bastidores, né? é verdade. Como é que tá a minha conexão? Tá boa? Porque a tua tá picotando um pouquinho. Inclusive, eu não estou te ouvindo agora. Você está me escutando? Eu estou escutando. Certo. Não, a gente acho que está com um pouquinho de oscilação na internet no modo geral aqui, né? Eu acho que sim. Antes de começar a live, deu uma balançada ali, mas é só para dar uma atenção maior ali. Tá, Tem que mas ser com emoção, né, Lisiano? Sem emoção é, não tem como. show. Beleza. Malu, o que que nós vamos falar hoje, Malu? Hoje, então, nós vamos falar um pouco mais sobre esse novo visual dos cursos. Particularmente, para mim, eu sempre falo que foi um grande avanço, uma grande mudança que nós estamos aqui dentro da Ouro Moderno fazendo desde ali. Se eu não me engano, o primeiro template que a gente pensou e começou a criar, acho que foi em novembro do ano passado. Então, no último lançamento de janeiro daquela leva que a gente fez por semana, foi lançado uma introdução informatizada, acho que foi, né? Introdução informatizada, a versão nova, já junto isso aí, já junto com a nova roupagem, vamos dizer assim, dos cursos, o novo design, o novo layout. Dentro disso, viemos trabalhando constantemente, né? Inclusive, se abriu um novo setor aqui dentro da Ouro, né? Tivemos uma pessoa específica para essa parte. Não que todos não foram ajudando, porque, na verdade, foi vários e vários braços dentro dessa nova, vamos dizer, esse novo projeto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês de mudanças não só de design, mas também que o Class sofreu, justamente para, vamos dizer, agregar ainda mais a questão né, que a gente sempre fala que a nossa metodologia é uma metodologia interativa. Então, se ela é interativa, ela tem que ter interação, ela tem que ter um movimento diferente. Então, é justamente o que a gente vai falar hoje para vocês, mostrar também um pouquinho de visual, falar um pouco sobre cada ferramenta que veio sofrendo algumas mudanças que hoje tem disponível dentro do nosso criador de cursos, né? Que eu acho que é bem bacana. Para quem ainda não conhece, né, Lisiano? Porque existem muitos licenciados que temos a ferramenta e, por incrível que pareça, ainda não utilizam. Ô, Malu, mas antes eu acho que é legal a gente dar talvez fazer uma reflexão, talvez. Porque a gente, como tu mesmo disseste agora, criamos um setor novo que talvez a gente possa chamar de pós-produção, alguma coisa nesse sentido, que está realmente trabalhando com toda a parte de design, interatividade dos cursos. Tem todo um processo que está sendo amarrado, que é bem legal, uma construção muito bacana que a gente está fazendo. Mas eu acho que antes disso ainda, eu acho que a gente pode fazer uma outra reflexão, que não adianta todo esse esforço se a gente não está, se principalmente as escolas não estão atendendo bem ou o instrutor não está fazendo a parte dele. Eu acho que isso é uma coisa bem legal que a gente pode falar, porque a gente fez até uma live há um tempo atrás sobre pedagógico, né? Falamos especificamente sobre pedagógico, acho que mais de 1 hora ali, ficamos conversando sobre pedagógico. E depois foi um feedback bem legal, que várias escolas disseram, nossa, como foi legal, isso era algo que faltava os meus instrutores ouvirem e tudo mais. E a gente falou uma série de coisas ali. Mas eu acho que não adianta a gente fazer o melhor curso do mundo, né, como agora está acontecendo com mais interação, interações novas, design, tudo isso que a gente vai mostrar um pouquinho agora e vai falar, e também temos o lançamento do curso amanhã, um curso novo amanhã, mas não adianta nada disso se o teu instrutor fica no WhatsApp enquanto está atendendo os alunos, se ele fica, ou pior ainda, sentado no fundo da sala mexendo no telefone.
se o teu aluno entra e não recebe nem um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, se o teu aluno, ou pior ainda, cada vez acho que vai piorando, né? Se o aluno não sabe nem o nome do instrutor, se não sabe nem que ele estava na sala ou não, porque não necessariamente o aluno, ele não está perguntando, ele não chama o instrutor, ele não tem dúvida. Porque é normal as pessoas terem vergonha de chamar o professor para perguntar. É por isso que o professor tem que ativamente perguntar para os alunos e entender o comportamento deles, porque se os alunos começam, tu olha para o aluno, ele está, ou às vezes, olhando uma mensagem no telefone, ou ele não está focado na tela, ou ele está no frame, na tela, na parte da aula, na mesma parte da aula, 5 minutos, tem alguma coisa errada. E sentado no fundo do laboratório, principalmente se é um laboratório grande, tá? Sentado no fundo do laboratório, mexendo no telefone, com certeza ele também não vai ver. E é esses detalhes aí que... Porque a gente pode fazer o curso mais lindo do mundo, como eu falei, mas se não tiver o acolhimento do professor, cara, não adianta nada. Porque o professor, ou o instrutor, ou o monitor, ou como queiram chamar, precisa de alguém ali. Mas é que para isso que tem o método. Não, tudo bem, o método tem a parte pedagógica, a parte de conteúdo, eu concordo plenamente. Agora, o calor humano, talvez assim, do processo, a leitura do professor, ou do instrutor, ou do monitor, olhando os alunos, entendendo se eles estão aprendendo ou não pelo jeito deles, saber o nome dos alunos, dar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para os alunos, atender ele de maneira receptiva, de uma maneira legal, que eles se conectem contigo, que tu consiga conversar com os alunos, cara, isso é vital. Isso a gente não vai conseguir. Mesmo se a gente inventar uma inteligência artificial que seja uma pessoa robótica do lado ali, a gente não vai conseguir simular esse processo humanizado. Eu acho que isso é o que torna... Esses dias eu ouvi uma frase, e eu não sei exatamente quem falou, mas é verdade. E eu vou adaptar ela um pouquinho. Mas se a gente atende os alunos de uma maneira automática, os cancelamentos também serão automáticos. Porque realmente os alunos não vão gostar, ninguém vai gostar que seja um processo frio. A gente está fazendo um esforço gigantesco para construir ferramentas e tudo mais, para que mesmo que o aluno esteja online, ou seja, distante, eles tenham um atendimento humanizado do processo de acompanhamento e tudo mais, mesmo que ele esteja à distância. Então, assim, dentro do laboratório, a gente não precisa nem falar muito que tem que ser totalmente humanizado, tem que realmente trazer o aluno próximo. Não, com certeza. E eu penso assim, na verdade, não só o jovem que tem essa questão de estar um pouco mais disperso, porque o adulto ele já tem aquela questão mais do foco, né? Ele já está fazendo um baita de um esforço para ir até lá para aprender algo. Então, realmente, ele está motivado aquilo ali. Então, independentemente de ter ou não um instrutor, a gente sabe que um adulto ele tem uma motivação mais, vamos dizer, mais focada. Agora, o jovem e o público mais kids, eles têm que ter esse acolhimento diferenciado. Até porque, imagina, vamos dizer, eu sou mãe, eu sei como é que é. Uma criança de 10 anos, por exemplo, na frente do computador durante 1h30. Né? Então, às vezes, ele já não está focado, ele começa a se dispersar, ou vem aquela função de estar achando chato o curso, e volta e meia já vai chegar um cancelamento ali na tua recepção, dizendo que o aluno não quer mais, aí vai perguntar por quê, e aí vai sondar ali a mãe e o pai, e eles vão dizer, não, ele não quer mais, sim. Só que às vezes, né, Lisiana, isso é uma coisa que eu acho bem interessante de fazer, escolas que fazem, isso é bacana. Quando surge essa questão de cancelamento, a primeira pessoa que tu tem que falar é com o teu instrutor, porque ele tem que saber exatamente o que está acontecendo com aquele aluno dentro da sala de aula. Ele seria a base de qualquer feedback que vocês precisam ter com relação ao andar desse aluno dentro da tua escola. E eu vejo, às vezes, exatamente como tu falou. A gente tem, até os stories mesmo das escolas. Bom dia, tu olha, bom dia, tá lá o instrutor. Sentado lá no final, assim, da sala, né? Assim, cruzado, e o laboratório cheio. Aí tu pensa assim, tá, mas onde é que era para ele estar? Primeira coisa que eu gosto muito que o Lisiano fala, e eu também, onde eu trabalhei, não podia. Cadeira dentro de sala de aula para o instrutor. É em pé. É em pé. Mas ele tem que ficar no computador. Tudo bem. Ele pode mexer no computador ali, pode ser em pé, vai ali, ativa o método e vai embora. E continua rodando na sala, perguntando, fulaninho, tá com dúvida? Tá precisando de auxílio? Tá conseguindo fazer tua aula?
Mas é que entre uma aula e outra pode sentar, não tem problema. Quando terminar uma aula para outra, senta ali, vai organizando os computadores e já chegou a galera de novo, volta a fazer tudo. Então, assim, o que eu vejo muito é que a parte do pedagógico, eles não estão 100% alinhadas com o resto da equipe. Eu vejo muito dispersão com relação a isso, e o pedagógico é a ferramenta principal. Como o Lisiano falou, o método, a gente está fazendo inúmeras possibilidades de cada vez mais o aluno ter uma interação maior, um entendimento maior de uma forma mais leve. Mas se o instrutor não está capacitado, preparado para receber aquele aluno, o método, com certeza, o método é ruim, independentemente do método, seja o moderno ou qualquer outro tipo, porque depende muito do conhecimento, da paciência e do entendimento desse instrutor dentro de sala de aula. E uma das coisas que a gente sempre fala, que eu acho que não pode faltar, além dos treinamentos que a gente tem dentro do portal, é esse professor, esse instrutor fazer os cursos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nem tem que discutir mais, sabe? Isso é um gancho legal, porque, infelizmente, assim, ó, eu tenho que abrir um bastidor aqui para vocês. A gente ouve isso aqui no suporte, tá? Eu vou falar o que é, mas não, claro, não vou falar as pessoas. Mas a gente ouve aqui no suporte muitas vezes a seguinte frase: não, eu não preciso saber todos os cursos, porque para isso que tem o método. Aí eu fico imaginando, eu fico me colocando no lugar do aluno, ele está lá, ele tem uma dúvida e ele olha para o professor ou para o monitor e pergunta: eu tenho uma dúvida aqui. A pessoa não sabe nem a cara do curso, não sabe absolutamente nada. Lisana, mas ela tem que decorar todas as possibilidades de curso? Talvez não, mas assim, ó, pelo amor de Deus, tem que fazer o curso para pelo menos entender o norte ali do curso, o que é cada aula e tudo mais. Tem que saber o máximo possível, porque ela tem que, daqui a pouco ela não vai conseguir dizer exatamente a dúvida, vai precisar de um apoio de suporte, ok, mas tu tem que pelo menos assim, ser uma pessoa que está antenada. Imagina se eu sou um aluno, eu pergunto para o cara, a pessoa não sabe, que curso que é? Excel, eu não sei. Eu não sei nada de Excel, vou ver para ti. Olha que imagem negativa, né? Porque pelo menos a pessoa tem que saber o que se trata aquele curso e pelo menos ter uma vontade grande de ir atrás para buscar apoio para o aluno. Então não pode o monitor estar ali, não faz os cursos, a hora que, ou às vezes o instrutor, eu acho ruim isso, mas é de cada um. Às vezes o monitor só pega e manda o WhatsApp para o aluno, manda o WhatsApp do suporte da Ouro direto. Tudo bem, a gente vai atender, a gente vai tirar dúvida, tá tudo certo, mas, olha a imagem que fica da escola de vocês. O monitor que tá ali simplesmente é um entregador de contato de WhatsApp, porque ele só passa o WhatsApp pro aluno, aí a gente atende, o aluno tá lá no laboratório. É possível? É possível. É legal? Não é legal, né, gente? Não. Então, esses detalhes que muitas vezes saem do nosso alcance, então a gente está aqui fazendo um esforço gigantesco. Eu acho que a gente vive num mundo de muita atualização, vive num mundo de inteligência artificial, vive num mundo onde as coisas estão cada vez mais rápidas, cada vez mais bonitas, né? Até com a própria ajuda da inteligência artificial. Então, assim, a gente também aqui na Ouro resolveu dar esse passo. E foi um passo dolorido, porque mexeu em tudo. Mas ainda mexe, né, Lisiano? Porque, na verdade, tá muito legal. Exatamente. E ontem ainda a gente estava sentado, eu, o Elton e o Lisiano, conversando sobre isso, porque às vezes semana passada a gente tinha um pensamento de algumas programações e essa semana já mudou. E é exatamente isso, mas sempre a gente fala, é questão de adaptação e mudança, e com certeza isso é para agregar mais a vocês. E uma das coisas que a gente faz, por mais que às vezes pareça que é muito rápido e prático, vou dar um spoiler bem rápido aqui com relação ao desenvolvimento de curso, porque agora eu posso falar um pouquinho mais, porque eu, além de estar participando da parte aqui dentro, da construção, eu também estou fazendo curso, né, para Ouro. Mas, por exemplo, para sair um template, já inicia aí por, vamos dizer, 10, 15 dias aí que a gente fica em toda a questão da construção do template que a gente fala, que é os frames de aula por aula, com o design todo, né, preparado. Depois vem o desenvolvimento do curso, que dependendo do curso, às vezes é 2 meses, às vezes é 3 meses, e dentro desse desenvolvimento vai vir inúmeras coisas que vão ser colocadas ali dentro daquele desenvolvimento, que são das ferramentas que nós vamos falar depois. Depois disso, tem a aplicação de template mais a aula dentro do Class, e assim vai indo. Então,
para tudo correr bem, nossa ideia é sempre a nossa proposta, a gente trabalha muito para isso, que pelo menos um curso por mês a gente lance para vocês. E claro que a gente está trabalhando fortemente, né? Se tudo der certo, para os próximos meses a gente ter mais ainda. Tá um movimento bem intenso justamente para isso. Nós gostamos muito de poder ter mais lançamentos, justamente porque a gente sabe que isso é muito bom, não só para nós, claro, mas para vocês também. É atrativo para a escola, toda hora está com novidade ali dentro. Então, hoje, o que a gente quer mostrar para vocês é um pouco mais sobre como nós temos a nossa construção do curso aqui, né? E principalmente essa questão do design, ela veio, vamos dizer assim, para fechar com chave de ouro todo esse projeto novo que o Class teve diante de todos os exercícios, todas as propostas que ele tem disponível, e para também abrilhantar um pouco mais aí para o aluno de vocês. Porque uma coisa, que nem eu digo, é tu abrir um método e pegar um vídeo do YouTube e assistir 15, 20 minutos ali para te entender. Outra coisa é tu abrir algo que vai ter uma interação, uma movimentação, com imagens, com prints, com ações. E isso é muito, muito, muito legal. Exatamente. Deixa eu só aproveitar e responder ali uma pergunta. Acho que deixa eu ver quem é aqui que subiu. Do Jorge. Temos grandes dificuldades em contratação de instrutores. Opa! Subiu de novo. Podem sugerir maneiras de resolver esse problema? É uma pergunta um pouco ampla, mas assim, eu acho que instrutor, eu vou dizer por mim, assim, ele tem que ter uma característica, porque eu comecei minha carreira profissional, vamos chamar assim. Eu tive uma carreira meteórica de eletricista também, mas essa parte eu não vou contar. Meteórica porque subiu e desceu logo na sequência. Mas foi instrutor, eu acho que considero como instrutor de informática aí o começo da carreira. Eu acho que a principal característica do instrutor é querer aprender. Eu acho que a pessoa ela tem que ter uma sede muito grande por aprender novos conteúdos. Por quê? Porque tu vai estar dentro... E na época que eu comecei, não era um método interativo. Então, aprender era no modo raiz mesmo, porque nem YouTube direito tinha. Era ler blog, né? Tinha muitos blogs e tudo mais que eu lia bastante. Então, eu sempre quis aprender muito, assim. Então, eu não tinha computador em casa. O único jeito de ter o contato com o computador era na escola. Então, eu tinha que aprender. Essa era a fonte de informação e eu queria aprender muito. Então, isso é uma característica que eu acho que o instrutor ele tem que ter. Claro que muitas vezes a escola serve de trampolim ali, porque o cara aprende e depois ele sai. É do jogo. Mas ele tem que querer aprender muito, assim, tá sempre aprendendo, porque isso vai ser a base dele para conseguir ajudar os alunos, aprender. Se é aquele instrutor onde simplesmente ele vai ali, faz o curso, se não mandar ele não faz, senão ele tá ali no WhatsApp ali, cara, não vai dar. Tem que ser alguém que queira aprender. Então, não sei se exatamente é uma dica, mas é uma característica que eu acho que instrutor tem que ter, tá? Assim como informática no geral, o cara que, por exemplo, o cara quer ser... Acontece muito, né? O cara quer ser programador. Eu quero ser programador, quero trabalhar na área de tecnologia. Cara, tu tem vontade de aprender sempre? Tá sempre buscando algo novo, sempre entendendo como as coisas funcionam? Isso é uma característica vital para trabalhar com desenvolvimento de software. O cara tem que estar sempre... Tem que ter aquela cabeça de olhar, tentar entender como funciona e tentar para realmente ajudar e resolver os problemas. Então, o instrutor, eu te diria que seria uma grande característica. Então, eu vejo a dificuldade aqui, às vezes, quando eu falo com as escolas, estou procurando instrutor. E aí o pessoal muitas vezes vai para técnicos de informática, curso técnico, né, de informática, em escolas que tem para tentar angariar aí. E eu acho também a questão de ser comunicativo, né, Elisene? Eu acho que isso é uma coisa também muito bacana, principalmente porque a questão dos alunos, eles precisam de alguém que se comunique com eles. Às vezes, tu pode pegar uma pessoa que ela é muito boa com relação à tecnologia, mas ela não tem essa questão de comunicar, né? Então, o aluno vai ter que querer aquele recurso de perguntar. Eu falo por mim, todas as vezes que eu fiz curso, pelo menos a minha visão, quando eu vou para um curso e eu olho que tem uma pessoa, um instrutor, uma instrutora, enfim, eu vou me basear sempre nele, né? Então, qualquer problema, qualquer dúvida que eu tiver, eu vou querer acessar, né? Querer conversar. Então, essa pessoa tem que ser sempre muito acessível. E, principalmente, que nem a gente falou anteriormente, ter um conhecimento, pelo menos, do básico de informática, do básico dos cursos, porque realmente pega muito, muito mal quando uma pessoa simplesmente chega ali e diz, professor, tu sabe como é que faz aqui para abrir um novo documento no Excel? Não sei.
deixa eu olhar aqui, abre o chat GPT e vai ali digitar, e aí busca, chega a dar um... Hoje tem o chat GPT, mas antigamente era só o Google, né? O cadê, meu Deus. Ô Malu, aí a gente vai começar a entregar em idade, não é um caminho legal que a gente está seguindo agora. Tá? Então tá. Ô Malu, e aí aproveitando o gancho, já que a gente está quase nessa pegada pedagógica aí realmente, mas eu acho que é interessante, até porque as escolas gostam bastante dessa questão pedagógica, ou depois, se vocês acham que isso que a gente falou até agora faz sentido para mandar para o instrutor, manda para o instrutor, até um teste, manda o link para ele, pede para ele assistir, depois faz perguntas para saber se ele está atento, porque isso já é um teste também, né? Se mandou um conteúdo relevante para ele tem que assistir. Vamos lá. Malu, nós vamos ter um lançamento de um curso, mas antes de falar qual é o curso, na verdade, eu acho que até já existe um spoiler aí, né? Mas já. Isso é uma coisa legal, porque o curso que a gente tinha anteriormente, ou seja, a gente nem chamou de versão 1 e nem versão 2, porque estava muito antigo realmente. Então, a gente está trazendo e a gente está compondo um pacote de marketing digital, principalmente, que era uma coisa que as escolas gostavam de trabalhar bastante. E aí tem as trilhas que dá para juntar com inteligência artificial. E nos próximos meses agora vai aumentar ainda essa grade de marketing digital, esse curso de marketing digital vai aumentar, porque a gente vai trazer atualizações também e vai trazer um conteúdo novo, que é um conteúdo que está aí na crista da onda, vamos chamar assim, que o pessoal está crescendo muito, é uma aposta que eu fiz nesse conteúdo. Então, a gente tinha antigamente o curso de Google AdWords, que é o que chamava antigamente o curso para impulsionar coisas, ou seja, para fazer campanhas de marketing digital pagas, né? No Google, nos produtos do Google, seja YouTube, seja busca, enfim, tem vários recursos ali, possibilidades dentro do marketing digital utilizando o Google. E aí agora, ele ganhou o nome de... Agora não, faz um tempinho já, ele é o Google Ads. Então, amanhã a gente vai lançar o curso de Google Ads, que é um curso que o pessoal pedia muito para complementar o pacote de marketing. E na sequência, ou seja, acho que mês que vem, tomara que seja mês que vem, senão eu estou prometendo aqui sem olhar para o lado aqui, até no quadro. Mês que vem. E Meta Ads, que a gente vai atualizar também. Então, fecha o pacote com uma atualização bem bacana, tá? Os cursos bem atualizados, para que vocês possam disponibilizar para os alunos. E a gente vai dar spoiler, não, né? Na verdade, não vai fechar pacote, vai ter mais um, só que eu não posso falar quando, que vai ser para fechar mesmo o pacote. Mas dá para dizer que a gente fecha o pacote, depois vai ter o Plus. No primeiro momento, isso aí. Então, assim, a gente vai lançar, inclusive os exemplos que a gente vai, acho que pode compartilhar a tela para a gente já começar a mostrar, Malu? Claro, eu vou compartilhar aqui. A questão de cursos novos que a gente está fazendo, a gente vai usar como exemplo o próprio Google Ads. Porque o que acontece? Esse aí é já o Google Ads, ele até está com o V2, mas eu acho que o V2 ali pode sair, porque... nós estamos ainda fazendo as modificações. Perfeito. Então, assim... Aqui já começa algumas coisas que o design é bem diferente do que a gente tinha antes. Tá? Então, nas últimas versões já está agora atualizado. Então, quem está com o método atualizado já está pegando essas novas possibilidades. Então, se vocês observarem agora, quem pegou o curso, os cursos muito antigos, alguém aqui que está na live pegou os cursos em Flash ainda? Talvez muita gente não vai nem saber o que é o termo Flash, mas... Vamos ver se alguém que está na live pegou os cursos em Flash. Quando eu entrei, Flash é a tecnologia com que eram feitos os cursos. Então, quando eu entrei aqui, tem o Will Alves que pegou o curso em Flash. Ih, tem um monte de gente. Eita! Então, assim, os cursos em Flash eram o software que a gente desenvolvia os cursos. E a gente desenvolvia esses cursos no Flash e aí chegou um momento em que a empresa foi comprada, a empresa que era dona da Adobe, era Macromedia Flash, virou Adobe Flash, e aí eles resolveram, então, tirar o Flash fora, parar de dar suporte e tudo mais, porque tinha uma guerra muito grande com os navegadores, porque era um conteúdo muito fechado ali, e os navegadores não conseguiam ler o que tinha dentro do Flash, então era um estresse. E nesse sentido. E aí o que acontece? Então, logo que eu entrei, eu acredito que foi em 2015... 16, que eu entrei em 2015 na Ouro. Então, assim, em 2015 e 16, a gente teve uma transição para um outro software.
que aí já era em formato mais responsivo, mas não, era em formato responsivo e tudo mais. E ali começou a ideia, pô, a gente tem que ter um próprio, tem que ter o nosso. A gente desenvolve, porque a gente cria os conteúdos, a gente vai criando depois os leitores, vamos chamar assim, que é aplicativo, seja no próprio navegador, a gente controla essa tecnologia. Então a gente deveria e a gente começou então a fazer ali o nosso próprio criador de cursos, que depois ele foi batizado de Class Studio. Então, hoje já tem vários cursos, acho que os cursos mais utilizados, a grandíssima maioria já são feitos no Class Studio. Então, a gente teve uma transição aí de tecnologias no meio. Que ainda tem os cursos que foram feitos na versão antiga, os bem antigos, eles estão utilizando essa tecnologia. Os em Flash a gente já tirou, porque não consigo nem rodar mais. E a estética, mas por que eu estava falando do Flash? A estética de quem pegou o Flash e pegar agora, nossa, é da água para o vinho. Eu não sei se está preparado, tem algum print do curso em Flash, acho que nós não temos aí. Não, nós não temos, eu não tenho, mas posso pedir aqui para o pessoal que daqui a pouquinho a gente mostra. Tá. Então, vamos ver se vai dar tempo ainda. Mas assim, a estética mudou radicalmente. Então, as interações, a quantidade de interação, a quantidade de frames mudou, a tecnologia, responsividade, tudo isso mudou. Ficou mais leve para rodar os cursos, porque senão o que acontece? Hoje a gente tem um requisito para rodar os cursos que é baixo. Em relação à concorrência, em relação a outras tecnologias, é muito baixo. A gente praticamente atualizou ali a tecnologia, porque o que a gente dizia antes que tinha, agora o mínimo já é uma tecnologia nova. Então a gente atualizou assim, mas os requisitos não mudaram tanto assim. Então, se eu fosse na mesma proporção lá do Flash, teria que ter máquinas muito superiores para conseguir rodar os cursos. Hoje já é uma tecnologia muito mais leve, muito mais rápida, muito mais fluida no processo. Então, assim, não tem nem explicação. E a gente ainda pegou o Class Studio e adaptamos para que os clientes possam colocar os seus próprios conteúdos. Então, isso é uma realidade. Os clientes conseguem fazer seus próprios conteúdos e mesclar com os nossos próprios cursos. Ou seja, o aluno tem 10 cursos, 3 são o cliente mesmo, pode fazer os dele, e outros 7 são da Ouro. Por exemplo, isso é perfeitamente possível com o Class Studio, tá? Então, assim, aqui é um exemplo. Aqui são alguns prints que a gente pegou do próprio Google Ads, que é o curso que a gente vai lançar amanhã. Então, amanhã vai estar disponível para todo mundo. E aqui está dando alguns exemplos de interação. Então, não ficou somente em cliques. Então, agora tem possibilidade do aluno múltiplas escolhas, quiz, que é aquelas perguntas num formato totalmente diferente, não é somente aquela tipo show do milhão ali, que é o que a gente usa bastante, mas tem outros formatos diferentes, caminhos diferentes nos conteúdos, então pode ter pergunta para os alunos e ele ter uma explicação baseada na pergunta. Então, todos esses recursos a gente foi criando, animação, então tudo é muito animado. Então, por quê? Foi buscar analisar muito filme, né? Se tu pegar filmes antigos, eles têm uma imagem mais parado, frame a frame, assim. Se tu pegar os filmes novos, a câmera ela nunca para, ela tem sempre um movimento. Então a gente foi buscar esses gatilhos mentais para deixar a pessoa sempre conectada para colocar nos cursos também. Então tudo isso a gente está trazendo para dentro dos cursos. Então cada vez mais interação, cada vez mais possibilidades, e isso tudo para que o aluno fique mais conectado. Claro que tem todo aquele discurso do início que a gente falou que precisa ter a humanização do processo, mas, sem dúvida nenhuma, se não tiver esse processo, o método não consegue fazer isso tudo sozinho. Então, isso aí. Então, assim, aqui já vamos respondendo algumas perguntas, tá? Então, o pessoal falou aqui da questão do Flash, muita gente falou, até me assustei aqui a quantidade de gente falando do Flash. Aqui assistindo a live, produzindo um novo curso no Class Studio. Isso aí, o pessoal está usando, então cada vez criando novos recursos. Então, as atualizações, o que acontece? A atualização visual dos cursos, à medida que a gente vai lançando o curso já dentro do padrão visual. O pacote Office, por exemplo, a gente está atualizando para liberar todo ele no visual novo também. Então, a gente está atualizando todos os cursos.
visual no método, nas caixinhas e tudo mais, à medida que a gente vai atualizando, já vai atualizando para todos os cursos, mesmo cursos mais antigos, já vai atualizando também. Então, à medida que a gente está lançando novos cursos, já está dentro desse novo conceito visual. Ah, Lisandro, mas eu uso ainda, vamos supor, o Office 2016. Esse não vai estar dentro do padrão visual novo. Os novos, sim. Então, por quê? Porque o objetivo é que você sempre utilize os novos, o mais novo possível. Claro que às vezes tem uma situação de software, mas o objetivo é sempre usar o mais novo possível, porque vai estar antenado, ou seja, está entregando o conteúdo mais atualizado possível, tá? Sempre. É isso aí. E assim, né, pessoal, algo que eu vou falar para vocês, ontem ainda recebi, a gente sempre recebe essa questão do Canva Pro. Ah, mas o Canva Pro, por que eu vou ter Canva Pro? Por que eu vou pagar? Se eu falar para vocês que absolutamente todos os templates dos cursos estão sendo feitos no Canva, vocês vão acreditar? Então, aquele ali que eu acabei de apresentar para vocês, ele foi feito no Canva. Claro, o Canva como ferramenta, né? Como ferramenta, exatamente. O talento da equipe de design trabalhando no curso, né? Sim, não, como software, né? Então, ele foi feito ali totalmente no Canva com os nossos designs, justamente para quê? Para facilitar, para que também não só para Ouro Moderno, para a questão de arquivo e tudo mais, mas também para que a gente também possa ter essa possibilidade de explicar para vocês que é possível sim fazer. Então, pensa, o Canva, eu particularmente sempre falo, para mim, R$40, vamos dizer, arredondando aí o valor que está mensal, se eu não me engano, está R$39,90, uma coisa assim. Mas para te ter card, stories, calendário, vídeos, às vezes disponíveis, imagens, banco de imagens, e agora a questão de criação de template para poder fazer os cursos no Class, particularmente eu acho uma boa vantagem, né? E fora que os recursos que são sendo utilizados ali, eles são gratuitos gratuitos, né? Eles são disponibilizados dentro desse Canva Pro. Então, às vezes, tu vai ter que pagar uma imagem no banco de imagem para te colocar em um frame, quando, na verdade, ali tu existe inúmeros outros que tu pode estar utilizando de uma forma gratuita. Exatamente. E assim, né? gente, R$39 eu acho que é uma coisa que realmente... o pessoal tá mandando os vídeos aqui, eu acho que eles vão conseguir projetar. Será que consegue colocar no... Pode mandar aqui para mim, que daí eu já... Como é que é? Puxa na bota na câmera 2 aí. Uhum. Mas já tô salvando aqui. Eu acho que R$39 é um exercício que a escola precisa fazer e ter o Canva Pro ali para utilizar. Porque se tu pegar o Photoshop, por exemplo, o Photoshop custa R$150 por mês e não tem nada pronto. Tem que pegar tudo. O Canva tem os 39, tem a ferramenta e tem muita coisa pronta. Então, é uma coisa que vale a pena bastante. Seria bem legal se a gente conseguisse projetar, botar esse vídeo para o pessoal ver a diferença. Quem não pegou o flash e pegar ali é uma coisa que eu gosto de fazer. Assim, eu gosto de planejar bastante as coisas na live. Jogo de uma hora para outra. Mais antigo, já vai atualizando também. Então, à medida que a gente... Tô ouvindo a minha voz aí. Eu acho que eles gravaram a tela junto com a live. Pode ser. Esse é um exemplo dos cursos que eram em, acho que talvez 2015. Que curso que é? Kids. Kids, então, clicando nos cursos. Então, esse era o processo. Isso era desenvolvido numa tecnologia que se chama Flash. Então, era assim, é meio nostálgico olhar esse vídeo aí, né? Mas tudo bem. Com o logo amarelo da Ouro e tudo, coisa. Olha aí, ó. Ô, Malu, tem outra pergunta aqui. CapCut, CapCut pensaram em colocar também, eu acredito que seja colocar como curso, né? Tá na nossa lista de desenvolvimento. Só que assim, gente, às vezes as pessoas dizem, mas tu sempre diz que tá na lista, mas realmente a gente tem uma lista que a gente vai... Gente, se você soubesse o tamanho dessa lista... É uma lista gigante que, ao mesmo tempo, muita gente trabalhando nessas listas, então... Eu ia dizer, sabe aqueles quadros, assim, de escola? O Lisiano tem um ali na sala, que provavelmente é o que ele tá olhando e apontando. Ali deve ter uns 20 já, que estão tudo, tipo, já na construção. Início, meio e finalização. E que nem nós falamos, hoje, com essa implementação do design dentro dos cursos, vamos dizer, é uma etapa a mais que foi agregada. E um dos focos que a gente tem, principalmente, eu acabei um pouco me envolvendo com relação ao desenvolvimento, eu nem me envolvia, mas acabei, justamente para eliminar um pouco esse tempo que teoricamente seria mais, para justamente continuar na mesma rotina, no mesmo tempo que a gente vem dos cursos, para justamente
continuar tendo lançamentos todos os meses, mas a nossa meta, né, sendo bem sincero para vocês, é pelo menos a gente aumentar para 2 cursos por mês. A gente está trabalhando dentro disso, então criando outros tipos de linhas de cursos. Em breve vocês vão ver aí que nós vamos ter agora, vai lançar o Ads, e provavelmente o que vai colocar lá no portal vai ser um que até que eu desenvolvi, que é o do comunicação. Então, já dando spoiler, comunicação ali, né? E vou dizer para vocês que é um curso bem bacana e que vem com essa linha aí do soft skill, que é algo que está crescendo bastante e que muitos também estavam pedindo. E, claro, a gente sabe que tem muitas demandas de inúmeras coisas. Constantemente, todos os dias, softwares são lançados, programas, aplicativos, recursos. Então, a gente tenta sempre estar atualizado. Mas, claro que a gente... Hoje, nós temos, vamos ver, 1, 2, 3, 4... Que está todo mundo aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas no desenvolvimento, né? Mas essas 6 pessoas, cada uma trabalhando num curso, e enfim, a gente está tentando, quanto mais, né, cursos aí tá lançando, melhor para vocês. Mas realmente é um trabalho muito, 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 vamos dizer, de como é que a gente fala, assim, como se fosse um quebra-cabeça. Tem que juntar muitas pecinhas até um curso ser lançado, ser desenvolvido. Então, eu que eu digo hoje, eu entendo muito mais as dores deles e saber como é, porque eu estou participando, porque eu nem imaginava muitas coisas que eram precisas para o desenvolvimento. E aí que vem aquela questão, gente. É muito fácil, às vezes, tu pegar um vídeo no YouTube e aplicar como se fosse um curso, mas pedagogicamente ele não tem nenhum sentido. Então, quem participa aqui do desenvolvimento entende um pouco mais o quanto que um estudo, um desenvolvimento, uma correção pedagógica é importante para que no final o teu aluno receba um certificado realmente com conhecimento de fato. E assim, né, Malu? Agora tu falou uma coisa, eu lembrei de outra, esqueci o que eu ia falar antes. Não, mas assim, ó, é legal ver quem está mais tempo e pegou o Flash, com certeza é visível a mudança dos cursos. Então, é visível a qualidade, é visível a parte pedagógica. Então, eu sei que eu converso com alguns clientes, assim, e pedagogicamente é outro conceito que a gente tem aplicado em relação até aos concorrentes, assim. Então, tem muitos concorrentes que eu vejo, infelizmente, estão indo numa linha de volume gigantesco e não adianta, é mais do que a capacidade da escola de conseguir trabalhar isso. Aí os alunos entram, fica 2 minutos no curso e sai. Então, assim, realmente é uma responsabilidade grande. Mas agora eu lembrei. Não, aí quando eu cheguei com a ideia, quando eu sugeri para todo mundo esse novo processo e tudo mais, o requisito era muito simples, a gente ter um baita de uma etapa a mais, uma baita, agora porque o termo gaúcho aqui, mas uma etapa maior, e tinha que lançar no mesmo tempo o curso. Então, a gente fica achando aqui para dar tudo certinho. Bom, no primeiro momento eu queria dar uma surtada com o Lisiano, mas depois passou, já está melhorando. Só para a gente não desvirtuar do assunto principal aqui. Então, para fechar, amanhã a gente vai disponibilizar o curso de Google Ads. Vai disponibilizar tanto para o método presencial, quem tem o EAD já é automaticamente liberado. Normalmente, em torno das 10 horas da manhã, a gente libera o curso e quem tem o método presencial, né? E tem que atualizar o método presencial. Então, libera já a versão do método e o curso também, para que possa fazer o download, atualizar. Se tiver alguma dúvida para entrar no suporte, quem tem o EAD já é disponibilizado automaticamente o curso novo à medida que a gente é liberado. Tá? Isso aí. E assim, pessoal, como sempre, materiais de marketing vão estar disponíveis também, que inclusive a gente ainda brincou que parece, né, propaganda do Google, porque eles ficaram demais, ficou muito, muito, muito bonito. Então, tô olhando aqui para o design aqui, assim, ó. Ficou muito bacana mesmo. Eu, particularmente, achei que nem falei assim, parece que pegou do Google realmente para divulgar. Então, como a gente sempre fala,
usem, aproveitem, utilizem bastante, porque exatamente esse material é feito justamente para que vocês tenham um recurso maior ainda para divulgar esse lançamento dentro da escola de vocês. Eu vejo muito assim que muitos licenciados, mas ninguém procurou, não estou tendo retorno, mas tu olha lá na rede social, não tem um post do curso falando lançamento, curso novo e tudo mais. Então, isso não só para curso também, mas para calendário editorial, a gente sempre fala, mantenha atualizado, justamente para que as pessoas vejam que a sua escola está constantemente tendo atualizações, novidades, né? Enfim, eu acho que é uma parte bem importante. E com o lançamento do curso, a gente atualiza o catálogo, atualiza todos esses conteúdos de novo. Aí. Aquela trilha de marketing digital com o IA, eu acho sensacional as escolas trabalharem ela, porque é um assunto, assim, 2 assuntos muito latentes. Tanto quem tem empresa, adolescente que está aprendendo sobre alguma coisa, vai cair em marketing digital. É latente para todo mundo esse conteúdo. E a inteligência artificial, então, também, todo mundo fala. Então, é uma trilha bacana que, aproveitando o Google Ads, eu atualizaria e relançaria de novo. Quando lançar o Meta Ads, atualiza a trilha e lança de novo também. Aproveite para fazer movimentos na escola. A gente sabe que, eu sempre digo que a Ouro tem a responsabilidade de manter aquilo que a gente já tem, que vocês já vendem e tudo mais, mas também ser o ponto de referência com novidades. Então, a gente está sempre buscando novidades, tentando equilibrar cursos novos e cursos, atualizações, tentando equilibrar esse jogo aí, para que vocês tenham o arroz e feijão, vamos chamar assim, sempre atualizado, mas que tenham novidades para disponibilizar, chamar a atenção do aluno e tudo mais. Malu, tem mais alguma coisa que tu queira compartilhar ali para falar? Sim, eu quero falar com vocês um pouquinho, então, reprisar, na verdade, que eu acho bem importante, para quem não sabe, né, e queira saber de algumas coisas que nós temos aí, alguns recursos que nós temos dentro do Class, eu acho que é bem importante a gente falar com um pouquinho de mais detalhes, justamente para que vocês também vejam as possibilidades que o aluno de vocês pode estar tendo para ter aquele conhecimento. Como eu sempre falo, é muito chato, às vezes, uma aula com só vídeo ou só leitura. Então, nós, da Ouro, aqui desenvolvemos dentro do Class alguns exercícios, algumas quebras, vamos dizer, dentro desse curso, que eu acho bacana da gente estar falando, né? Um deles é o Complete a Lacuna. Então, é um exercício que você vai completar ali, que nem, por exemplo, tinha nos livros que deixava aquele espaço em branco, onde você vai, no caso ali, você vai digitar, né, a palavra-chave, a resposta, enfim, para que aquele aluno ele possa estar exercitando ali o que está aprendendo dentro daquele curso, né? A questão da múltipla escolha, eu acho que é outro recurso bem bacana, porque daí vai dar a possibilidade do erro e do acerto, então ele vai poder voltar depois e responder novamente, né, para ver se realmente firmou, né? Diferencia também ali do correto, do incorreto, então ele é uma ferramenta bem bacana, que também dá a resposta imediata, depois qualquer coisa você pode voltar e fazer de novo. Caça-palavras, esse eu coloquei no meu curso, achei muito legal, até porque às vezes a gente pensa, mas só pergunta e resposta, fica chato também. Então, colocar uma interação um pouco diferenciada, né? Que nem no meu ali eu coloquei algumas palavras com relação ao curso, para que a pessoa, né, ache ali dentro com as palavras. Eu não lembro agora, mas se não me engano, acho que eu coloquei 8, mas eu acho que tem uma disponibilidade, se não me engano, até 10, né, Lisiana? Uma coisa assim. Acho que sim. Acho que tem até 10, mas daí fica ao critério, então tu não vai precisar montar, isso é bacana, tu não vai precisar montar o caça-palavra, tu vai disponibilizar as palavras e o próprio Class vai disponibilizar para vocês ali o caça-palavra prontinho, é só aplicar ali dentro do curso. O verdadeiro ou falso, que também é muito bacana, ele vai ter as 2 opções para a escolha também, né? Fica bem interativo. O multi-drag drop, que ele é para arrastar, então, né, por exemplo, vamos dizer que tinha antigamente nos cursos, eu lembro que eu fiz um que era para te pegar uma imagem e botar dentro do quadradinho, então é mais ou menos isso também. É legal para o Kids, eu acho bem bacana também, quem for fazer com relação a esse tipo de interação, porque também faz com que as crianças tenham a questão da mobilidade ali do mouse, é bem legal. Ô, Malu, e sabe o que é legal, assim, tecnicamente, acho que a Malu, pelo menos a Malu, para mim, trancou um pouquinho. Tecnicamente... Travou aqui. Tecnicamente, mas é só arrastar, ou é só uma cruzadinha no meio do curso. Só que pedagogicamente, quem aqui trabalha com a parte pedagógica, é muito importante, quando tu vai dar aula, quando tem um conteúdo que tu quer ler, tu ter esse momento que eu chamo de quebra. Talvez tenha mais bonitos para isso, mas eu vou dizer que é quebrar o padrão. Tá? Então, por exemplo,
Quando vocês estavam na escola ou no colégio lá estudando, sempre tinha aquele professor que falava um pouco e depois dizia assim, agora eu vou fazer uma pergunta, eu vou escolher alguém. Cara, aquilo ali era uma quebra de padrão sensacional. Por quê? Porque eu tenho certeza, ele podia fazer uma pergunta muito fácil para qualquer pessoa. A partir dali, todo mundo ia prestar muita atenção. Por quê? Porque sabia que em algum momento seria perguntado e precisava saber a pergunta. Esses tempos a gente foi apresentar um projeto que a gente fez numa empresa e a pessoa da empresa falou assim, nossa, eu achei muito legal porque eu entrei no curso bem tranquilo ali, cliquei e vi um conteúdo 5 frames, daqui a pouco uma pergunta. E eu não estava com a atenção total ali no curso, eu não conseguia avançar, tive que voltar e ler. A partir daquele momento eu tive que desligar tudo e realmente fazer o conteúdo para que eu conseguisse avançar. Isso é um processo pedagógico onde vai quebrando o padrão, fazendo com que o aluno preste atenção para que ele consiga seguir no curso. Isso é importante que tenha. A gente não pode fazer um curso, ou se vocês estiverem fazendo um curso no Class Studio, ser uma coisa linear, uma coisa que o aluno só vai clicando, lendo, ou clicando e vendo um vídeo. Só. Tem que ter quebra de padrão. Pedagogicamente, tem que quebrar os padrões, porque isso vai fazer com que o cérebro fique gravando para que ele consiga realmente avançar. Tá? E de uma forma, às vezes, que não é aquela questão de, que nem aqui, essa questão do multi, ali do caça-palavra, são coisas mais leves, que não fica só também pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Exatamente. Que é o que cansa, né? E pedagogicamente é muito bacana. E então, falar por último, né, Lisiano, mas não menos importante, a tela de pintura do Canva, né? O nosso Canvinhas que a gente fala, né? Tem o Canva e o Canvinhas, que a gente brinca aqui. Então, na verdade, ela vem sofrendo constantemente, e posso falar diariamente, modificações positivas dentro ali das possibilidades de recursos que ela tem. Então, hoje, né, só para vocês entenderem um pouco do processo, primeiramente, o template, então, pelos nossos designers, são criados dentro do Canva. Depois de dentro do Canva, importados elementações para dentro da tela de pintura do Canvinhas, que a gente fala, do Class, né? E vai ser feita a montagem, tem a questão das movimentações, tem questão de você escolher cor, o tipo de fonte. Então, pensa, hoje, particularmente, a gente já tem um criador com do início ao fim. Não sei se o pessoal está me ouvindo, não sei se a Malu travou só para mim, estão me ouvindo? Tudo só a Malu travou. Não, hoje está difícil. Mas assim, realmente, a gente conseguiu abraçar o processo do início ao fim dentro do Class Studio. Então, assim, por favor, vamos lá. Quem tem um conteúdo, daqui a pouco tem só uma apostila, ou tem, daqui a pouco, 2 aulas, vamos testar o Class Studio. Até para que consiga aumentar as possibilidades, um conteúdo que daqui a pouco vai agregar, dá para colocar dentro do Class Studio. Deixa eu só responder as perguntas aqui, porque passou muitas, a gente acabou não respondendo. Teria esse material de interação em todos os cursos? À medida que a gente vai lançando ferramentas novas, nós vamos colocando dentro dos cursos novos também, tá? Tem algumas coisas que são aplicadas para todos os cursos, automaticamente, mas algumas coisas são aplicadas ali à medida que os cursos novos vão sendo lançados. Eu ia dizer, a partir ali do último lançamento, que foi da introdução que nós comentamos em janeiro, todos os cursos estão sendo feitos agora desse formato, né? Como a gente está apresentando para vocês. Claro que os recursos também que vão aparecendo, a gente vai agregando conforme, né, os lançamentos. Mas agora alguns cursos, como por exemplo o Luciano comentou, do pacote Office, ele está nesse momento começando a fazer essa atualização. Claro que, vamos dizer, conteúdo em si, ele não tem muita alteração, mas ele vai ter essa questão do design, interação, então ele vai ter essa modificação aí para vocês. Mas a gente vai revisar ele também no sentido de ver se não tem atualização nenhuma. Atualização, né? Inclusive agora está sendo feito uma aqui, então é isso aí. Malu, tem mais alguma coisa que tu queira complementar antes de nós fechar nossa live? Não, só falando, né, um pouquinho mais, voltando ao assunto do pedagógico. Pessoal, eu acho que um dos exercícios da Compouco que é muito bacana de vocês fazerem com o instrutor de vocês é começar a colocar eles a aplicar para fazer curso, né? Então, daqui a pouco pegar aí alguns assuntos que seriam bacanas. Vou dizer, daqui a pouco, alguma coisa que na região de vocês tenha, por exemplo, recursos. Vamos fazer um curso, por exemplo, de atendimento ao público. Vamos dizer, é um curso simples. Pede para esse professor começar a fazer um curso ali dentro, né? Gerar esse conteúdo, porque também ele vai ter um pouco do conhecimento do passo a passo também de fazer o curso.
E pedagogicamente ele está ali para isso, né? Justamente para ensinar e também para daqui a pouco desenvolver coisas novas para a escola de vocês. Exatamente. E assim, com relação aos os alunos dentro de sala de aula, com relação à questão de metodologia, e entender um pouco, e principalmente explicar a esses alunos, peçam para eles, pelo menos, isso é uma coisa que é uma dica que eu dou de um outro, né, local que eu trabalhei, tenha uma tarde ou uma manhã de folga com o laboratório um pouco, ou com menos alunos, ou com 100 alunos, esses horários que ficam, e coloquem o instrutor de vocês a fazer curso dentro da escola. Porque não é só que, mas eu estou dando cursinho, tu está dando para ele, não, na verdade, o curso, está dando conhecimento para que ele possa aplicar dentro de sala de aula com os seus alunos e reter mais alunos dentro da escola de vocês. Então, esse momento, do mesmo que for no horário deles, coloquem eles a fazer curso, né? Naquele horáriozinho vago que tem de laboratório, meia horinha, uma horinha, enfim. Eu acho bem interessante, porque às vezes a motivação também com relação à premiação, né? Eu sempre falo, eu gosto muito disso. Aqui na Ouro eu participo bastante do endomarketing, então eu acho que é bem válido a gente valorizar as pessoas. Gosto muito dessa pegada. Às vezes eu me ensino um pouco de gestão de pessoas, porque é uma área que eu gosto. E às vezes falta uma motivaçãozinha um pouco maior. Não digo premiação em valor, mas é que um pouco, olha, faz tanto, bota uma metinha, faz tantos cursos aí, sei lá, em 2 meses e vai ganhar uma manhã de folga, vai ganhar uma tarde de folga, sabe? Não é ruim, vamos dizer assim. Na verdade, vocês estão incentivando eles a dar ainda mais recurso para a escola de vocês, né? E fora que nem eu falei, eu digo e repito, eu acho que sim, o instrutor tem que fazer todos os cursos. Lançou amanhã, se eu tivesse uma escola, eu vou dizer, pessoal, lançou o curso aí, meia horinha para cada um para ver como é que é o curso, dá uma olhadinha, todos os dias pega um pouquinho para olhar, entendeu? Porque é importante, é importante. Se você pegarem um instrutor e ele não souber o básico responder para o teu aluno, vai parecer que a metodologia de vocês, ou a escola de vocês, não tem credibilidade nenhuma. Ô, Malu, tu pintou um quadro bonito, né? Eu já vou ser um pouco mais direto. Eu acho que é obrigação do professor fazer aula. Fazer aula no sentido de assistir todas as aulas. É obrigação, cara. Isso aí é o mínimo que ele precisa para trabalhar. Mas, tudo bem. Vamos lá. É o recurso dele. O que eu queria comentar só com vocês para fechar ali é sobre o Class Studio. Obviamente, cada curso que vocês produzirem é de vocês, né? A gente não tem acesso a esses cursos, a gente não disponibiliza esses cursos são da escola de vocês. Tudo que é feito por vocês é da escola de vocês. Isso a gente não tem acesso nenhum. Outra coisa, o pessoal ali, eu vi que sugeriram cursos, né? Sempre que vocês quiserem sugerir cursos, manda um WhatsApp para o suporte, manda um WhatsApp para o pós-venda, coloca, porque elas têm uma lista lá que elas colocam também de melhorias e tudo mais, a gente vai constantemente lendo ali também. E se então, caso já está na lista também, né, Lisiana, eles avisam, né? Já está na nossa lista, tá em desenvolvimento. Eu vi que o pessoal colocou ali 2 cursos, mas não sei se o pós-venda está acompanhando aqui para anotar isso. Então é importante a gente centralizar para evitar que a gente tenha perda de informação. Malu, quer fazer a tua mensagem final de agradecimento para a gente encerrar? Claro, com certeza. Pessoal, quero agradecer vocês por mais uma live, por poder estar aí de novo participando, dando um pouquinho mais de conhecimento para vocês, um pouco que a gente vai adquirindo aí conforme o dia a dia, porque muitas das coisas nós aprendemos com vocês também. Quero lembrar novamente, então, amanhã, às 10 horas da manhã, lançamento do curso do Google Ads, né? Então, utilizem o material de marketing, atualizem o método, olhem esse curso, porque eu vou dizer para vocês, ele está muito bacana, né? Até participei um pouco da construção dele, porque o Ads, ele é um curso que desafia bastante, inclusive até nós aqui dentro, porque é um curso bem complexo, mas ele é um curso com muito recurso, vamos dizer assim, porque o aluno, isso é uma coisa que até eu conversei com o Lisiano no início, né? O aluno que ele vai fazer esse curso, ele realmente vai aprender a fazer o Google Ads do zero, desde iniciar fazendo a criação da conta. Não vai pegar um negócio ali que já existia, não, ele vai fazer do zero mesmo. Então é muito bacana, principalmente para quem, daqui a pouco, que nem o Lisiano falou, um dono de empresa, pega um menino estagiário, filho do dono, que quer começar a fazer ali a divulgação, então realmente ele vai pegar na mão e vai fazer lá do zero, desde o início, né? Perfeito. Então é isso. Agradecer mais uma vez, Lisiano, pela oportunidade aí da gente estar compartilhando, né, conhecimento junto, as brincadeiras, desculpem, mas é que aqui é sempre assim, até no off,
Né? E semana que vem eu estou aí de volta. Elisiana, não sei, eu acho que não, mas eu sei que eu vou estar. Tudo indica que não sei, mas vamos lá. É isso aí. Aqui, ó, uma grande observação, e eu sei que tem mais gente na live que faz isso também, então eu já vou. Ó, aqui não trabalhamos com o curso antes de realizar o MID cursos. Acho que é MID que se pronuncia. Aqui não trabalhamos com os cursos antes de realizar as aulas e criar atividades extras, se for interessante. Eu sei que o Leonardo também diz que sempre tem que fazer a aula, o instrutor deles faz a aula antes de fazer o curso. Então tem algumas figurinhas aqui que eu já sei que fazem isso, e isso é bem legal. Então, gente, é isso. Muito obrigado pela participação de todo mundo, muito obrigado pela paciência de todo mundo, muito obrigado pela confiança. Então, assim, semana que vem estaremos novamente aqui com todos, às 9 horas da manhã. Não sei se eu vou estar, mas se não tiver, a equipe vai estar com certeza, porque a gente tem esse compromisso, e compromisso dado é compromisso que a gente vai assumir e vai aí seguir. Então, muito obrigado, boa semana para todo mundo, grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.